Prazer é todo meu, muito grata, muito feliz e surpresa por ter sido tão rápido, né, que eu falei contigo ontem, esse domingo, mas eu vou montar, né, porque senão é uma correria só, né. Não, mas eu queria atender, faz parte, né, cuidar e ser cuidado da nossa comunidade. Eu falei, tem que atender essa moça. Então vamos começar, vai ser um bate-papo bem tranquilo, né? Mas antes deixa eu me apresentar, né? A gente não se conhece, só online, né? Estou acompanhando algumas coisas tuas. Eu sou Mariana Nascimento, sou maquiadora, especialista em pele negra e consultora de beleza há mais de uma década aí fazendo isso, quando aqui no Brasil isso tudo era muito difícil. Inclusive, esse vídeo que a gente vai colocar daqui a pouco, eu vou colocar, me toca muito, porque eu comecei mais ou menos assim, também chamando irmãs, vem cá, irmãs. Então, naquela época, ninguém queria saber de maquiagem, de cuidar da pele, né? Então, como se estivesse falando algo estranho, assim. Então, eu quero começar com esse vídeo pra gente se inspirar um pouquinho, para ter um bate-papo bem gostoso, tá? E assim, vai ser um vídeo, né? Depois eu quero colocar, se você permitir, nas minhas redes sociais, mas principalmente vou transformar em texto para colocar no Portal Afro. Não sei se você conhece o Portal Afro. Conheço, é bem legal. Então a gente vai começar. Deixa eu colocar aqui. Irmãs, vamos falar de cabelo. Cabelo pode ser liberdade, ou então prisão. A escolha é sua. Querem uma vida melhor? Ganhar mais dinheiro? Venham! Eu vou mostrar. Eu tinha uma relação de Caim contra Abel com o meu cabelo. Aposto que vocês também. Eu nasci livre, 2 anos depois da abolição. Fiquei órfã aos 7. Casei aos 14, engravidei aos 15 e fiquei viúva aos 20. Tive que lutar por mim e por minha filhinha. E só encontrava trabalho na lavoura. Ou então como lavadeira. Eu não tinha tempo de cuidar do cabelo. Eu sei que sabem como é. Trabalha duro na fazenda, não é? Eu queria trabalhar no Hotel Novo, mas disseram que não tem o tipo certo. Quantas aqui já ouviram isso daí? Nos botam pra baixo, não nos dão nada. Dizem que somos feias e nos sentimos feias. Vou dizer uma coisa, passa no meu salão. E o cabelo é de graça. Com certeza eu vou. Aposto que estão se perguntando por que eu vou fazer de graça. Porque eu sei como é difícil cuidar do nosso cabelo. Eu sei como é não ter água corrente, nem produtos feitos para nós. E o mais importante, eu sei que se ela ficar bonita, todas nós ficamos. Se você está respeitável, todas nós estamos. Isso mesmo. Tudo que nós negros fazemos reflete em todos nós. Amém. Então, se eu ajudar uma pessoa, estou ajudando todas. Eu concordo. Isso mesmo. Esse elixir capilar me dá confiança todos os dias para derrotar o inimigo, matar o demônio. Lutar o bom combate como uma mulher negra. Isso. Cabelo maravilhoso leva a oportunidades incríveis. Estão ouvindo? Estão ouvindo? E quem quer essa oportunidade? Então, por isso que eu queria colocar esse vídeo para realmente dizer que para mim foi assim, começou também assim, né, numa época que não faz muito tempo, né, um pouco mais de 10 anos atrás, mas mesmo assim já foi difícil, né? Mas eu quero agradecer pelo convite mais uma vez, tá? Dizer que é muito bom estar aqui com a Preta Doutora. E por esse lançamento desse livro, né? Eu quero primeiramente que você fale um pouquinho sobre você, né? Eu fiz um briefing aqui que eu te mandei, que justamente para falar quem é essa Preta Doutora, né? Surfista, intelectual, historiadora, que mais que podemos dizer? Ai, Mariana. Obrigada pela possibilidade. Já fiquei tocada, assim, né, de você partilhar como começou, né, o seu trajeto como pioneira, né,
essa questão da maquiagem, ela também é muito, né, como a gente quer se apresentar, né, ter o direito de decidir como a gente quer se apresentar. Isso é uma coisa que me toca muito. Inclusive, o direito a não usar maquiagem também, né? Exatamente. Mas os preços que mulheres negras pagamos, né? Por tomar as próprias decisões, né? Quando essas decisões contrariam o que todo mundo espera. Exato. Então, eu imagino como seu coração devia estar acelerado quando você fez o chamado em praça pública, né? Porque a gente tem uma história de ter que se adequar ao bege, a uma ideia de cor da pele que não tem nada a ver com a nossa, nem com a de ninguém, na verdade. Porque a cor da pele do lápis de cor é surreal, né? Ninguém tem aquela cor. Um pouquinho, talvez? É uma coisa surreal aquilo. Mas, enfim, eu acho que, assim, eu gosto muito de me apresentar como eu gosto de fazer essa brincadeira, assim, eu sou resultado de uma tradicional família brasileira, que é uma família de mulheres negras, com um monte de histórias para contar sobre como liderar famílias. Sim. Ainda que tivessem homens também na família, especialmente meu avô, que também tem uma história linda. Mas, assim, é uma família com protagonismo feminino muito grande e que eu vejo que... Hoje eu entendo que essa é a tradição no Brasil. Eu conheço tantas famílias como a minha. Então é isso, eu sou resultado dessa tradicional família brasileira. E que é uma família de mulheres negras que sonharam, né, que ousaram sonhar. Um projeto de futuro para as próximas gerações. E o que eu acho mais bonito é que é um projeto de futuro alicerçado na educação. Sim. Então, a questão do estudo lá em casa, ela sempre foi muito presente. Assim, eu lembro de memórias da minha avó se a gente pedisse algum brinquedo, ela tinha uma coisa muito forte com o olhar, né? E uma família pobre também. Ela dava só uma olhada assim, tipo, cara, não vai acontecer esse momento, brinquedo. Mas livro, às vezes a gente nem pedia, a gente comentava sobre a existência de um livro, no mesmo dia aquilo já era providenciado, independente se você queria ou não. E isso para mim é muito emblemático. Então, assim, tá num lar de mulheres negras e livros. Sim. Que circulavam de formas variadas, emprestados, comprado em sebo, trocado por coisas, pegos no lixo muitas vezes. Então é isso. E eu gosto também de me apresentar como professora. Eu sou professora da UFRJ, então às vezes essa identidade vai indo mais para um lado de apresentação como acadêmica, que não deixa de ser, óbvio, mas eu sou professora, sabe? Agora mesmo, antes de conversar com você, eu estava na sala de aula online. Eu sou aquela professora da sala de aula, sabe? Que espera todo mundo chegar sorrindo, dando bom dia, boa tarde, boa noite, que conta história, que brinca, que ri, que chora na sala de aula. Então, e eu sou filha de professora da educação básica, então essa identidade é muito forte em mim, assim. E a de mãe, né, cara? Eu sou mãe do Peri, que é uma jornada na minha vida. Vi dessa família de mulheres fortíssimas e de repente me ver mãe de um menino, assim, tipo, uau, foi na época, foi algo que mexeu muito comigo, assim. Então acho que são 3 lugares para mim muito importantes: a minha família, assim, as mulheres da minha família, minha tia, até a epígrafe do livro é dedicada à minha tia Lena, que se tornou cabeleireira aos 11 anos. Num subúrbio aqui no Rio de Janeiro que se chama Colégio. Um subúrbio lá para os lados de Madureira, Portela. Minha família tem história nessa área, né? São bairros proletários, assim. A Lena começou a fazer cabelo no quintal da nossa casa, em Colégio, com 11 anos. Hoje ela tem 78 anos. Tem até uma foto nossa no Insta. Tá perto, você vai achar. Eu tô segurando o secador dela e ela o meu livro. E isso para mim é muito forte, assim, né? O quanto que
com o secador e com a tesoura, ela aterrou a história, ela aterrou o chão, assim, para mulheres como eu passarem, sabe? É uma coisa que me emociona muito, e poder escrever esse livro e reconhecer essa importância dela em vida, né? Eu acho que a gente tem uma história como, assim, uma tradição de reconhecer a importância das pessoas só depois que elas morrem, né? Uma coisa horrível, né? Isso então, dá flores, né? Pois é, um negócio assim que não dá. Então ela tá super curtindo, menina, ela participa de tudo, tá lendo o livro, comenta. Ela foi esse livro é originário da minha tese de doutorado, em 2012, sim. Ela foi na defesa. Então, assim, é muito legal. Eu acho que é tudo isso, né? E me ver mesmo como a continuidade dela, da minha mãe, que foi essa professora de escola pública por 30 anos, atendendo crianças do ensino fundamental 1, assim, 30 anos ininterruptos, se aposentou na mesma escola. E é isso, filha da Sônia, sobrinha da Eleni, neta da Leonor, mãe do Peri e professora na UFRJ. Eu acho que muita coisa já, né? Então, o livro intitulado História Social da Beleza Negra, um livro com 160 páginas, muito conteúdo. E como tu disse, né, que eu vi e li, esse tema foi tese do teu mestrado ou doutorado? Doutorado. E faz uns 8 anos já, né? E depois faz 9 anos. Depois se transformou nesse livro maravilhoso. Tá para chegar o meu ainda. E eu queria saber uma coisa, que esse tema, que dentro da história, né, desse amplo conhecimento sobre a história negra, qual foi a motivação para tu escolher esse tema? Eu acredito, pelo que tu falou, a história da tua tia deve ser um deles, né? Mas, de fato, assim, quando tu teve que escolher um tema para o teu doutorado, que te levou a escolher esse tema? Ai, menina, isso é uma loucura, assim, você vai ver lá no livro. Eu não tinha ideia que eu ia fazer isso. Assim, o que me levou a escolher esse tema, além, obviamente, das decisões dos orixás, que a gente só deve atender e não questionar, né? Mas foi um conjunto de fatores, assim, né, que mistura trajeto familiar com oportunidade acadêmica. Então, quando eu entrei no doutorado, em 2006, eu queria trabalhar, eu sempre trabalhei com história das mulheres negras, mas eu ia trabalhar no século XIX com narrativas médicas sobre o corpo de mulheres negras. E por uma série de razões eu fui me afastando dessa pesquisa e comecei a me aproximar de um fundo documental que se chama Jornais da Raça Negra. São jornais produzidos no começo do século XX, em diversos estados, mas principalmente em São Paulo, e eu vi que nesses jornais tinham concursos de beleza negra. Isso me chamou muito a atenção. Embora pouquíssimos tivessem imagens de candidatas, tinha um discurso sobre como deveria ser o feminino negro muito forte. A ideia de quem era merecedora de voto, né? E para mim foi muito interessante ver a ideia de mérito pensada na imprensa negra, né? No início do século XX. Isso mexeu muito comigo. Falei, cara, como a comunidade negra define mérito para mulheres, né? Naquela época, né? Também, né? Naquela época. Um debate que para a gente hoje é tão caro, né? Essa questão do mérito, meritocracia, enfim. E aí eu comecei a pesquisar essa documentação. Então, eu já migrei de escravidão para pós-abolição. Bom, e aí no meio do meu doutorado, em 2008, eu vivi perdas familiares assim muito fortes. A minha mãe fez a passagem e a minha avó. E eu comecei falando delas, né? E num espaço de 3 meses, eu as duas, durante o doutorado. Foi muito pesado, foi muito difícil, assim. E eu fiquei muito mal com aquela história toda. Passou pela minha cabeça várias vezes que eu ia desistir, que eu não ia conseguir, assim. Foi bem difícil. E aí, assim, algumas pessoas foram fundamentais. Meu orientador, o Sidney Chalub, e o professor da UFRJ, o professor Flávio Gomes, que é um grande historiador negro, e que tinha sido meu professor na graduação, mas mais que isso, é um grande mentor, assim, na minha trajetória. Uma pessoa que eu tenho intenso amor e gratidão. E eu acho que eles, né, muito mais experientes que eu tinha na época 20 e pouquinhos anos,
perceberam que, né, que ia dar ruim. E eles começaram a criar uma campanha para eu estudar um ano fora, assim, né? A gente estava no governo PT, era um outro tempo, né? Estou falando de 2008. Era literalmente um outro tempo, assim. E aquilo ali mexeu comigo, tipo, como assim eu? Sabe, eu sou do trem, do MEI, sei lá, eu sei dar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Que é esse negócio não é pra mim, gente. Mas, enfim, a campanha foi tão forte e eu tava muito mal também. Eu falei, cara, eu vou. Foi uma coisa tão, assim, pra mim, tão espiritual, que, assim, eu enterrei minha mãe no dia 13 de janeiro de 2008 e 13 de janeiro de 2009 eu estava desembarcando em Nova York. E eu não comprei a passagem, assim, propositalmente. Foi o que, assim, foi o que era para ser. Isso mexeu muito comigo. E lá em Nova York, eu entrei em contato com, assim, uma nova perspectiva de mundo negro e com aquele encantamento, né? Que o mundo afro-americano nos desperta, porque realmente é encantador. E você se vê parte daquilo ali, é uma menina que, sei lá, eu já tinha saído de estado e eu nunca tinha saído do país, assim. E aí eu vou parar em Nova York e começo a fazer pesquisa num arquivo, que é o Schomburg, que é o maior arquivo de cultura negra do mundo, e ia no Harlem. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio indo todo dia pro Harlem. Cara, aquilo ali maravilhosa, um marco na minha vida. Foi surreal. Era surreal. Até hoje, quando eu paro pra pensar, eu fico, gente... Às vezes eu vejo alguns filmes, tipo, cara, eu vivi... Eu dei naquela calçada. Eu sei, eu posso estar ali, deixa eu olhar, porque dependendo de quando foi gravado, é surreal, até hoje. Eu já voltei lá várias vezes, mas assim, é muito forte você perceber o poder da educação como estudante de doutorado, com uma bolsa do governo brasileiro. Pô, ter a experiência de morar 1 ano em Blau, nos Estados Unidos, em Nova York. Para estudar ainda, né? Para estudar. Não para trabalhar, né? Fazer dinheiro. Pois é. E aquelas loucuras, pô, do capitalismo, né? Centro de produção de conhecimento científico, que, cara, a biblioteca da minha universidade, New York University, não fechava. A biblioteca 24 horas real, assim. Eu ficava, gente, sabia nem que essa possibilidade existia na vida. Isso expandiu meu horizonte, né? Me deu um porto seguro, porque é isso, tá lá no outro país como estudante, com card, com todos os privilégios de ser estudante internacional, com um recurso, né, de bolsa, claro que, pô, era uma bolsa, converter real para dólar continua sendo um desafio, mas eu podia viver, pagar aluguel, comer, andar pela cidade com a grana da bolsa. E até passar aperto em Nova York é mais gostoso, né? É glamouroso. Pois é. Então, assim... Enfim. E lá no Schomburg, eu comecei a mexer na documentação. Eu queria fazer umas comparações de concursos de beleza, Brasil e Estados Unidos. Beleza negra, porque eu sabia que ia ter lá. Uhum. Só que começaram a aparecer, eu vi muitos concursos, mas eu comecei a ser capturada por esses anúncios da imprensa negra, da cosmética negra. Marketing de publicidade da época, né? Porque começou a aparecer muito produto para alterar a pele, as narrativas de cabelo são mó baratas, você vai ver no livro, porque, assim, até tem, mas... elas evitam muito falar em alisar e fica uma coisa para o cabelo crescer, fica uma ambiguidade, é muito sedutora. Amaciar, para crescer, para dar vigor. Sim. E aí você vê as fotos de antes e depois, o nosso cabelo crespo esticado, assim, tipo, eu tô te vendo, eu ficava assim. Sim. E essa documentação me capturou mesmo, porque ela também, eu gosto de desafio, né? Eu fiquei, cara, como que é interpretar que a comunidade negra bancava projetos políticos de clarear a pele, sabe? Publicamente. Não era uma coisa, vou fazer escondido no meu quarto sem ninguém saber. Era uma narrativa pública de melhoramento da raça através do clareamento de pele. Evolução social. E aí isso tudo foi me levando. Aí eu fui assumindo algumas posturas também, né? Hoje eu olho para trás e eu penso nisso. Na época, óbvio, eu não tinha essa maturidade toda, mas eu queria, no final, eu fui começando a entender que eu tinha que fazer uma tese sobre a história afro-americana e não tocar no Brasil. Falei, não, cara, essa documentação é minha missão, assim, não dá. Eu tenho que assumir isso.
E aí entra num campo político também, tem muitos pesquisadores norte-americanos que estudam o Brasil e não tem quase brasileiros que estudam os Estados Unidos. Eu fui construindo esses trajetos. É claro que não dessa maneira tão pronta e acabada que eu estou te falando, mas eu sentia essas coisas. E pensando eu nunca deixei ao longo da minha carreira acadêmica de iluminar o protagonismo, a intelectualidade de mulheres negras. Toda a minha trajetória tem a ver com isso. Sim. Então, acho que foi um pouco por aí, assim. E eu não queria fazer um trabalho só de ficar dizendo o que tinha na cosmética. Na propaganda tal tinha esse creme. Eu fiz um estudo de, como a gente chama na historiografia, uma perspectiva de história total dos Estados Unidos, porque aí eu conectei essa indústria cosmética negra, do clareamento e do crescimento capilar, com o contexto da legislação de Jim Crow, os linchamentos. Então, você para pensar no perigo do linchamento, quanto mais claro, também é um lugar de menos risco. Privilégios. Exatamente. Então, assim, foi por aí. Trabalhei com documentação do censo, fui tentando trazer um panorama geral. Não queria ficar só fazendo uma história da cosmética com efemérides, sabe? Sim, sim. Resumindo, não sei se eu te respondi, falei pra caramba. Não, respondeu muito bem. E como tu falou, no começo tu estava aqui no Brasil fazendo a pesquisa aqui. Então, tu foi atrás do conteúdo mesmo histórico para isso, né? E a minha pergunta aí tu foi para os Estados Unidos e lá tu encontrou um universo, uma biblioteca maior do mundo. Aqui no Brasil, quando tu começou a pesquisar, tu teve facilidade de encontrar material histórico, arquivo histórico para tu começar essa tua tese? Então, aqui eu fiquei muito restrita aos jornais da raça negra. É um material hoje até de domínio público na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Na minha época não era, tinha que ir na biblioteca rodar o microfilme. Eu ainda sou dessa geração de historiadores do microfilme. Hoje eu vejo minhas alunas e acho mal barato. Tudo é hemeroteca, não sei o quê, tem coisas boas e ruins nessa migração. Mas enfim, eu tinha essa documentação, que é muito mais reduzida do que eu acessei lá nos Estados Unidos. O acesso é difícil ou fácil? Para os jornais da raça negra, sempre foi um acesso fácil, era uma documentação no fundo Biblioteca Nacional, então assim, você conseguia acessar tranquilamente. Agora, essa pergunta é uma documentação muito rica, muito importante, mas ela tem muito menos quantidade de oferta de concursos, de produtos e de discursos sobre mulheres negras. É mais difícil encontrar o protagonismo de mulheres negras. A visão é diferente, né? Eu acho que a visão, os recursos, os países, óbvio, as histórias, né? Sim, o começo de tudo, né? O começo e o fim. Exatamente. Porque o começo do negro nas Américas foi a escravidão, né? E o fim foi a abolição, onde começou a vida de liberdade, né? Então, entre Brasil e Estados Unidos teve muita diferença, né? De época, de maneiras, né? De se fazer tudo isso. E quem é da área da beleza, como eu, que sou da área da beleza e estuda, porque tem as pessoas que só trabalham, às vezes por conta de falta de tempo ou desinteresse, nunca se atento a isso, nunca foi atrás do estudar de quem teve antes de nós para a gente ter o que tem. Mas eu sempre tive esse interesse e gosto de estudar. Sabe que existe um nome como a Madame Walker, a Anita Petit Brown, que é cantora, né? E Ana Tumbo Malone, que são pessoas que tiveram suas empresas, seus cosméticos, que criaram suas empresas empresárias, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tenho, para mim, né? Quando eu comecei na maquiagem, principalmente, Sarah Walker, para mim, foi um nome que eu gostei de estudar e vi o que ela passou, né? E a perseverança dela em continuar, foi um nome que me marca muito lá fora. E na maquiagem mais contemporânea, o Sam Fine. E aqui no Brasil, um nome que me marca muito é a Dona Maria do Carmo, né? Então eu queria saber, assim, que lá fora a gente conhece esses nomes, né? E aqui no Brasil, além da Dona Maria do Carmo, tu conseguiu fazer uma pesquisa sobre que tu focou mais lá fora, né? Mas aqui no Brasil tu focou, assim, na questão dos nomes de pessoas que foram precursores da beleza aqui no Brasil? Então, não.
Eu acho que temos aí próximos passos, né? Agora é até legal que as pessoas, né? Você publica uma coisa e as pessoas ficam empolgadas e já cobram. Exatamente, já é, assim, não tem escolha, né? Já está decidido, o público já decidiu, E realmente me despertou isso. Falei, cara, realmente, agora que eu já cumpri minha missão de historiadora dos Estados Unidos, dá para fazer uma do Brasil, e porque me remete, né, à própria história da minha tia Lena e o quanto, Mariana, de histórias que com esse livro tem aparecido. Sim. Cara, o que entra em contato, assim, de senhorinhas mesmo, de lembrado de como era no quintal de casa, todo mundo dividindo pente quente. É muito interessante, é muito forte, assim. E são histórias que nos levam, também fiquei até arrepiada, a rever as formas de cuidado possíveis que as nossas mães e avós criaram pra gente, né? Porque, às vezes, eu acho que o ativismo contemporâneo, de toda essa questão da afirmação negra, do Black Power, do empoderamento e tal, acaba, né, muitas vezes essas narrativas acabam desqualificando os projetos de cuidado das nossas mães, das nossas avós, por um viés do julgamento, né, de quem vai alisar, que não sei o quê, que nananã. E eu lembro, por exemplo, da minha mãe, cara, que, te respondendo, são as minhas primeiras referências são as mulheres da minha família que sempre tiveram uma cultura de arrumar os nossos cabelos. Tanto por prezar a limpeza, higiene, boa apresentação, blá blá blá, mas a gente sabe que isso é muito atravessado também como uma defesa do racismo. E a minha mãe, por exemplo, que eu te falei, ela dava aula na escola Senador Camará de 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, aquele rolê bem professora da educação básica. Cara, eu tenho memórias, assim, bem pequenininha, mais nova que meu filho, que tá com 9. Eu com 6, 7 anos, a minha mãe me acordando sábado, que era o dia de descanso dela, 6 da manhã, porque alguém falou que num bairro próximo ao nosso, às vezes nem tão próximo, tinha uma mulher que passava chapinha sem queimar o couro cabeludo e minha mãe levava. Isso pode ser olhado hoje como um julgamento de, nossa, que horror, que crime, que violência, mas assim, eu interpreto isso como um investimento, como um projeto político de cuidado, assim, né, e que se tornava o passeio mãe e filha, o tempo mãe e filha, que terminava com um pastel e um caldo de cana, sentar junta no ônibus, envolve muita coisa, né, eu acho que com a maquiagem também deve ter várias relações, né, com essas histórias. Mas, assim, eu acho que as minhas primeiras referências vêm de dentro de casa. O direito de manipular, né, de manusear o próprio cabelo. E buscar formas de apresentar Como você falou, o cabelo tem um impacto muito, muito forte, né, principalmente o cabelo das meninas, né? A ideia de como lidar, né? Que o cabelo crespo precisa saber lidar, né? E essas linguagens de domar, coisa que a gente aprendeu a cuidar, né? Recentemente, eu mesmo recentemente que aprendi a cuidar do cabelo, né? Porque não sabíamos. Né? Então eu acho que assim, minha tia, com certeza, tem uma história altamente biografável. Ela foi cabeleireira, assim, Aqui, eu tô em Copacabana, né? Bem zona sul do Rio de Janeiro. Minha tia foi cabeleireira da Clarice Lispector, da Luísa Brunet, da Xuxa. Eu fico, gente, não é por acaso que eu escrevi esse livro. Tipo assim, como... Aí entra em outra questão. É uma mulher negra cabeleireira que constrói a carreira dentro de espaços de beleza brancos. Sim, que possivelmente não sentaria naquela cadeira para ser cuidada. Né? Não, e ela não foi por uma beleza natural da vida, nada disso. Tanto que, assim, até hoje ela é uma grande escovista e tinteira, assim. Minha tia não tem pra ninguém, cara. Ela sabe passar tinta e fazer escova como ninguém. Você vê o jeito que ela pega a escova, uma coisa assim, são gestos artísticos, sabe? É surreal, é muito forte. Então, assim, ela com certeza, é a minha principal referência. Tinha um programa de televisão aqui,
uma época que, não me lembro, acho que era a TV Manchete, mas que mostrava cabeleireiras, demonstrava, né, o trabalho de cabeleireira. E a minha tia participava desse programa, fazendo escova, tinta, mas assim, só mostrava as cabeleireiras, sabe? Não tinha uma coisa de falar, de interagir, não. E ela era sempre recrutada. E agora, com 42 anos, eu passei a repassar essa história na minha mente, sabe? Falar, cara, como é que eu sempre soube disso? Mas assim, pra mim isso não era uma questão, assim, e aí eu comecei a pensar, caramba, que forte essa história dentro da minha casa, sabe? Sim. Controlar, né? Então, baseado na pesquisa que tu teve, né, que tu fez, se bem que no Brasil foi pouco, mas eu acredito que tu consiga ter tido essa análise entre a diferença socioeconômica e principalmente emocional, se tu conseguiu captar isso no teu estudo, na tua pesquisa, entre o negro norte-americano e a população negra brasileira nesse período que tu estudou, na história. Eu acho que tem projetos políticos, assim, não sei nem se projetos políticos, mas você tem caminhos distintos. Então, por exemplo, no começo do século XX, essa imprensa negra aqui do Brasil, São Paulo, está muito interessada num projeto que eu acho que é audacioso. É como eles falam disso, como integrar a população de cor ao Brasil. Como não abrir mão o termo da época, como pensar o decor brasileiro. E como assegurar direitos sem abrir mão dessa negritude. Como pensar o negro brasileiro, que é até o subtítulo do Jornal do Teatro Experimental do Negro, é Quilombo, Vida, Problemas e Aspirações do Negro Brasileiro. Isso é muito legal, assim, né? A gente hoje tem uma expectativa pronta também do que é negritude, do que é ser negro. Então eles têm esse alto desafio. Pô, a gente é preto e brasileiro, cara. A gente não quer abrir mão de uma coisa nem de outra. Sim. Então, quando começa com esses papos de voltar para a África, lá nos Estados Unidos também, não, a gente não quer não, a gente é daqui. E é até legal porque dá para fazer uma conexão com debates que acontecem lá. Assim, por exemplo, Du Bois vai fazer essa discussão sobre a dupla consciência, de ser negro e norte-americano. Eu acho que isso conecta as duas experiências. Aqui no Brasil está se pensando em como ser de cor e brasileiro, qual é o caminho possível para resguardar, para articular essas identidades. E lá nos Estados Unidos também, essa coisa da double consciousness, né? Que o Du Bois vai, lá nas almas da gente negra, falar pra caramba, a dupla consciência da experiência de ser negro e norte-americano. Quanto que isso é difícil. É estranho o que ele fala. Eu acho legal que ele fala que é estranho e no final acaba tendo relação com a Billie Holiday, né? Do fruto estranho. Isso é muito interessante, assim, esse diálogo. E eu acho que no caso das mulheres, nos dois países, né, esse mercado da beleza negra ajuda a gente a compreender como as mulheres significaram esse desafio. Como ser uma mulher negra brasileira, e aí tem toda uma discussão no pensamento feminista afro-americano como mulheres negras construíram uma ideia de feminilidade respeitável, e que eu acho que se aplica aqui também, pode ser pensado na experiência brasileira. Então, por exemplo, esses concursos que eu te falei, de jornais como Menelik, Getulino, em Campinas, Menelik é em São Paulo, Getulino é em Campinas. Tem muito essa ideia, assim, bela, recatada e do lar, mas específico para mulheres negras. Então, eles vão na casa da mulher negra e mostram como é a casa, e que ela mora com a mãe e com o pai, que a família, tá todo mundo na sala. E aí tem foto da menina lendo o livro. É muito interessante. Assim, se a gente achar tudo uma caretice só e joga fora, a gente perde essa... Falei, cara, isso é muito radical para a época, sabe? Propor para mulheres que são hipersexualizadas, desumanizadas, tudo que a gente já sabe, um projeto de bela, recatada e do lar, sabe? Sim. É muito interessante. Então, essa ideia da feminilidade respeitável foi construída também muito pela valorização da construção da aparência física, cabelo e pele.
Cabelo e corpo, cabelo e corpo. Como você vai pentear. Tem muitos anúncios afro-americanos que tem um que eu acho muito emblemático que começa assim: para ser amada, respeitada e admirada, compre meu produto. E, cara, é uma linguagem capitalista sinistra, né? Porque você vai comprar, né? Pô, tudo que a gente discute ainda hoje é como ser amada, respeitada e admirada, né? Assim, a agenda não mudou, né? E aí você vê isso num frasco, cara. Você vai comprar. É muito forte essa narrativa. Então, essa coisa de produzir de dentro, né, da comunidade, você sabe o que você tem que falar para a pessoa comprar. Sim, a Madame Walker tinha isso. Sim, inclusive a minha próxima pergunta é mais ou menos nesse sentido dos teus sentimentos, de que de tudo que tu leu, estudou, lá ou aqui, acredito que deva ter alguns momentos que tu teve que tu sentiu, né? Gostaria que tu me citasse um caso, uma passagem que tu teve que parar, respirar, ou segurar a lágrima, ou deixar ela cair, sabe? Algum momento desses. Tiveram vários. Eu vou te mostrar um que eu acho que é o mais... Tiveram vários, assim, Vamos ficar usando aqui essa coisa tão maniqueísta, bem e mal, porque não é essa a minha ideia, mas teve um anúncio, esse mexeu muito comigo. Foi, inclusive, aí que eu decidi, não, eu tenho que fazer pesquisa sobre esse negócio, que até então eu tava olhando só de rolê, sabe? Vou olhar de curiosa. Pô, esse foi foda, assim, removedor de pele negra. Aí eu fiquei, gente, como assim, sabe? E aí você vê, o título é removedor de pele negra, mas aí o texto já é clareador de pele e alisador de cabelo. Nossa. Que aí também tinha isso, era um produto para tudo, sabe? Tem coisa que é pro cabelo, pro rosto, pro pé, pra unha. É igual real. Coca-Cola antigamente, que é pro motor do carro. Limpar azulejo, motor de carro, para você beber feliz, é a mesma coisa. Então, assim, isso mexeu muito comigo, a precisão do discurso, sabe? Tipo assim, é muito incisivo, remover o problema, ou seja, a pele negra. E imaginar isso, a produção disso dentro da comunidade negra me faz pensar não em julgamento, mas em quanta dor a gente carrega e tem que aprender a metabolizar. Porque para propor uma coisa dessa, você já tá por um fio. Sim, cansado de morrer. Principalmente, né, ser humilhado. É uma cultura que te faz pensar, ao meu ver, assim, essa cultura da beleza negra desse período. A experiência de ser negro é perigosa, do ponto de vista... A gente sabe disso. Sim, né? sim. Aqui eu tenho esse meu menino e a gente mora na esquina da praia e eu fico preocupada quando ele tá correndo na praia. Eu fico, gente, que viagem, sabe? Mas assim, é aquela viagem que precisa acontecer porque você não tem o controle do que vai acontecer. É uma criança negra, é um menino negro correndo. Ainda que na praia, é muito doido. Então, assim, eu acho que esses produtos precisam ser lidos nesse contexto onde a experiência negra já é um risco permanente. Então, sinceramente, eu imagino algo como, tentar remover minha pele, dadas as circunstâncias em que eu já me encontro, é mais um risco. E que pode dar certo. Então, por que não tentar? Sim, exatamente. Mas é uma maneira que eles viram de não ser morto, não ser tão discriminado, ter oportunidade... Não, é muito complicado. É complicado demais, né? Complicado demais. Mas eu acho que... Aí fala que o produto realça o branco e a pele permanece bonita mesmo sem uso contínuo. Tem todo um negócio que quando você acaba de ler, você quer comprar e pronto. E esse anúncio aqui, até porque tem a imagem do antes e do depois, é uma coisa... Isso me falou, cara, me despertou uma coisa assim, cara, esse material não tá aparecendo pra mim por acaso, pra eu ficar aqui vendo aleatoriamente. Isso aqui tem uma missão, preciso encarar isso aqui e entender o que tá acontecendo. Esse anúncio foi meio decisivo pra mim. O que significa do ponto de vista histórico, assim, a proposição de remover a pele negra? Hoje em dia até... Tem os clareadores, né? Que inclusive tem países que até isso está proibindo usar esse termo em embalagem de produtos cosméticos,
que não pode estar sendo usado a palavra clareador para produtos, né? Ou seja, uma discussão que até hoje está em voga ainda, né? De esses termos que acabam sendo racistas, né? Que não deveriam ser assim, mas hoje em dia a gente tem a história como um todo, né? Da beleza negra passou por muita coisa assim que teve que lutar para mostrar que estava errado, né? Causado não vou dizer causado, né? Mas que o negro se colocou nisso desenvolvendo produtos que nem esse, né? Ou se estão numa situação que não cabia a ele. Por exemplo, assim, ó, eu não sei se tu chegou a estudar, não tem muito a ver, mas tem a ver também, né? A questão da fotografia, por exemplo, né? Como a fotografia foi racista, né? De não tentar, que não pegava o negro, a cor escura nas fotografias, né? E só foi pensar nisso não por causa da pessoa negra, que não era nem considerada, né, como pessoa, mas por causa de móveis, que as indústrias de móveis escuros de mogno, por exemplo, começaram a perceber que a cor não estava definindo, o chocolate. Aí eles foram realmente parar, depois de toda a reclamação, parar não, vamos pensar alguma coisa para as coisas escuras, né? Foi quando foi tirar fotografia de cavalos escuros. Aí não está dando certo, então a gente, mas nenhum momento se pensou em as pessoas de cor, de pele escura. Nenhum momento. E isso, assim, Kodak, né, lá atrás, né, o padrão de imagem perfeita, uma bolha branca, né, o padrão cheio de qualidade, tudo mais. Mas no 2000, fotografia digital mudou quando começou a fotografia. Não, eles não pensaram. Não eu andei lendo, não captava. Aquelas que reconhecia face, quando botava a cara preta, não captava. 2000! Não, o sentimento, a naturalização tem até aqui, da desumanização é isso, né, cara? A gente nunca é pensado como solução e possibilidade. Eu acho que é sempre a partir do viés do problema, né? Exato. Então, eu acho que por isso é importante ter trabalhos como o seu, sabe? Ter uma hairstylist, né, que ela se apresenta assim, aqui no Rio, que eu amo, que é a Marília Gabriela Souza, do Afrodivas. Eu não sei se... Você conhece, com certeza, que você é da área. E ela... Enfim, já tem bastante tempo que eu cuido do meu cabelo com ela, e a gente estava conversando no lançamento do livro sobre o caminho da beleza negra. Tem um caminho, né, que passa por buscar solução para as dores que o racismo nos coloca. Então você chega e vê um negócio desse, um removedor de pele negra. Só que isso não tem que ser, assim, né, não é questão que não tem, né, cada um vai definir o caminho, mas assim, é importante que isso seja pensado dentro da estrutura de opressão do racismo, e não solto, assim, acordei e quero tirar a minha pele. Mas por quê? Né? Qual o contexto? Que nem a gente fala hoje, né? Dá o contexto. Isso me fez lembrar que realmente é assim, porque assim, se permanecesse, se o povo nascesse na África, não passaria por isso, né? Porque lá todo mundo é negro, todo mundo tem a pele escura, todo mundo é igual, né? As minhas clientes africanas, amigas africanas, angolanas principalmente, que eu tenho, elas falam, né? Falam pra mim, aqui no Brasil as pessoas me lembram todo dia que sou negra. Gente, não precisa lembrar, eu sei que eu sou. E ponto, né? Pra que ficar falando o tempo todo que eu sou negra se eu sei que eu sou? Por que vocês fazem isso, brasileiros, ficam o tempo todo falando isso pra gente? Sabe? É engraçado, né? É estranho demais. E é uma coisa que a gente não se apercebe. A gente acaba tão nesse meio, né, nesse convívio, nessa cultura, que a gente não se apercebe disso. Quando ela falou assim, né? Como assim? Por que, gente? E acaba sendo uma coisa que a gente não se apercebe que vive nisso, né? Então é estranho demais, né? E tem muita coisa ainda para evoluir. A gente está eu acredito que, assim, que a gente está na metade do caminho ainda, do que pode, só de falando de beleza, né? Deixando de lado os outros âmbitos, mas deixando só no ramo da beleza, acho que a gente está na metade do caminho, né? Tem muita coisa para andar, porque a gente olha muito ainda
pro branco, pro europeu, para esses padrões aí. A partir do momento que a gente pensar em desenvolver produtos e tecnologia para nós, não se inspirando neles, mas de nós para nós, e genuinamente nós, e com recursos, né, porque tem coisas que ainda dependemos, né, eu acho que é um próximo passo ainda, e a gente está na metade do caminho. Sim, tá. Então, assim, eu acredito que a tua visão de tudo que tu tinha conhecimento, né, que inclusive o que tu tinha conhecimento, mas não tinha percepção, como tu falou da história da tua tia, como uma pessoa que viveu da beleza, né, que no dia a dia da infância era a tia cabeleireira. E depois da tua pesquisa tu percebeu que ela era um ponto fundamental da história da beleza negra brasileira, que, como tu falou, né, que teve a mão dela, a escova dela teve na cabeça de muitas mulheres que a gente conhece, todo mundo conhece, inclusive levada para uma televisão para mostrar, ou seja, teve sim um ponto fundamental nessa história toda, e ela também talvez tenha se apercebido disso com o teu livro, e eu acredito que a tua percepção de beleza, de conceito de beleza tenha mudado. Então, muito. A minha última pergunta é justamente essa. Depois disso tudo, o que é beleza para ti? Cara, é difícil. Eu li a pergunta e fiquei tremendo, assim, gente, é difícil, né? Tipo, mas eu te falei, eu gosto de desafio, né? Eu acho que, assim, até pela capa do livro, a beleza tem me remetido muito ao espelho. Sim. Óbvio que eu carrego também, eu sou filha de Iansã e de Oxum, então Oxum tá no meu ori, metade de mim é Oxum. Mas eu acho que, óbvio que o abebé de Oxum é um símbolo muito forte do que beleza é para mim, mas assim, eu acho que a beleza negra, principalmente, é o domínio do poder de virar o espelho para você, se ver e também saber que o espelho precisa ser virado para o outro, para que esse outro possa se ver talvez de uma maneira que ela nunca tenha se visto. Eu tenho vivido muito isso com esse livro, né? O quanto ele toca as mulheres negras, sabe? De maneiras que a gente não tem podido se ver, porque realmente é muito forte, né? A autora de um livro de História Social da Beleza Negra ser uma professora universitária, numa universidade como é a UFRJ e num grupo editorial grande. Então, assim, o livro está em todo o Brasil. E isso faz com que mulheres, principalmente mulheres negras de todo o Brasil, virem o espelho para si, né? Porque a dança de Oxum, quando a gente para prestar atenção, para além dos arquétipos e tal, ela dança movendo o espelho. Ela não dança com o espelho parado para ela movimenta o espelho para a gente se ver. Então eu acho que a beleza negra é o poder simultâneo de se ver e oferecer ao outro essa possibilidade. É uma beleza de partilha. Sim. Por isso que eu acho tão bonito que... eu já vi, mas quando você mandar o vídeo eu vou mandar de novo. Eu vou ver de novo, porque é o que a Madame Walker faz, né? O ir para a praça pública, chamar todo mundo. Ela quer virar ela está virando o espelho. Uhum. E é uma beleza física e espiritual também, né? Porque é uma beleza que tem a ver com liberdade da alma. Não é só se a pessoa é bonita ou feia, mas é sobre alma livre. Sim. Sobre criatividade, sobre talento, sobre protagonismo, sobre autoria, que são coisas que todas nós temos dentro da gente, né? Você contou a sua história, algumas coisas eu posso imaginar, outras só você sabe. Uhum. E é tão forte que você vê, mesmo com todo esse meu treinamento acadêmico, eu sou uma historiadora da história das mulheres negras, eu precisei terminar esse livro para entender a grandiosidade da história da minha tia. Sim. Então, assim, a oportunidade... A minha tia virou o espelho para mim, assim. Isso para mim é muito forte. Eu acho que a beleza negra tem a ver com isso, com essa partilha, com um espelho partilhado. Sim. Eu digo, concordo contigo e digo também que a beleza negra ela é exalada, né? Como se fosse um cheiro, um perfume que a gente usa, e quando a gente está usando esse perfume,
o cheiro da minha beleza, a beleza que eu exalo, tem que chegar até você, mas não precisa usar o batom que eu estou usando, ou a base que eu estou usando, o cabelo que eu gosto de usar. Mas tu olhar para ti e se ver como tu gosta, como tu se gosta. Ou começar a se gostar, né? De quando, como eu digo, quando acorda de manhã, se olha no espelho, se gostar. Do mesmo jeito, quando tá pronta para sair para uma festa. Não separadamente. Porque tem mulheres que se gostam de se ver maquiada, mas não vão colocar aquela lace maravilhosa, mas não gostam de se ver sem maquiagem e sem a sua lace maravilhosa. Então, assim, é quando junta esses dois. Né? É muito bom estar produzida, linda assim. Claro. Mas tem que ser amado do jeito que é. Eu acho que é sobre liberdade, eu acho que é sobre o espírito livre. Isso. Que a gente nutre, né? Nossa ancestralidade. A gente só está aqui porque essa nossa ancestralidade cultivou esse espírito livre e a gente não pode perder isso de vista. Eu acho que é sobre um poder pessoal que a gente carrega também, que explica, né, todas essas histórias e acho que como a gente vem definindo o direito à humanidade, né, a ser tratada a partir da ideia de humanidade. Assim, isso é muito forte, assim, eu acho. É uma conexão, né, entre corpo, mente e espírito. Não dá para reduzir tudo a um debate sobre a aparência. Não é sobre isso. E a ancestralidade, né? Porque na nossa origem africana tem muita coisa desse feminino, da beleza, né? Da vaidade, porque não que sim, né? Tribos diferentes têm maneiras diferentes das mulheres se ornamentarem, se cuidarem, né? Então tem isso também, isso é uma questão da vaidade, não no sentido pejorativo da palavra, mas de se exaltar, de se exalar sua beleza, externar, né? Sim. Mostrar mais bela ainda do que já é, isso é nosso, né? É nosso, da nossa é muito bom. Tem até, você falou isso de exalar, né? Tem aquela música do Ileaie, que é linda, né? Exalou o perfume dela. Eu vou seguindo o Ileaie para ver se encontro com ela. Eu amo, muito linda. E eu acho que é isso. Ao exalar, aí você sabe melhor que eu, né? Aí a gente vai pensar nisso ao longo de toda a nossa vida. É um exalar que incomoda também, né, Mariana? Porque... E eu acho que a gente está bem no... Fiquei até arrepiada. A gente está bem no... Esse tempo tem nos exigido aprender a administrar os incômodos sem abrir mão de se preservar. Sim. Então, essa coisa de... Eu tenho cada vez mais ressalvas com isso, de pé na porta, se joga. Me parecem não serem mais as estratégias que o momento exige. Então, incomoda, né? Você ter a percepção de que virar o espelho para você e para o outro é transformador. Isso incomoda. Então, a gente tem que aprender com Oxum, né? Com a sua sapiência e diplomacia, a administrar esses incômodos na malevolência, né? Jogando o melhor sorriso com a melhor elegância que tem. Sim. Arrasou, é isso, querida. Então, tá bom. Então, obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo, porque realmente eu fiquei muito surpresa que eu fui ver só hoje de manhã, né? Eu tava ontem pensando, se ela disser sim, o que eu vou perguntar? Quero fazer perguntas inteligentes pra ela. Fica tranquila, foram ótimas. Me ajudam muito a pensar e, pô, uma honra para mim conhecer teu trabalho também. Poxa, obrigada. Imagina, eu que agradeço imensamente, tá bom? Pelo meu perfil, né? @marianamake, pelo portal. Então, obrigada mais uma vez, tá? Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.